Hoje é dia de conversar com o nosso parceiro psicólogo e logoterapeuta Paulo Resch. Na semana passada, falamos sobre a história de Viktor Frankl, neuropsiquiatra austríaco que criou o método da logoterapia. Hoje a gente vai abordar os valores e sentidos da vida. Bom dia, Paulo. Bem-vindo de volta ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Bom dia a todos. Paulo, o que move o ser humano é a presença de sentido na vida? É mais do que a presença, é também a busca de sentido. Isso move o ser humano. É uma busca incansável, é uma busca permanente. Quando não encontramos o sentido, nós buscamos paliativos. Eu vejo muito, é muito marcante nos adolescentes, por exemplo, nos jovens, né, que precisam de buscar na velocidade, buscar nos bens materiais e também na vida do casal. Quando não tem sentido, se busca onde? Se busca no excesso, que pode ser no excesso de festa, excesso de bebida. Então, essa busca do sentido é permanente. Exatamente. Quando você fala que a busca do sentido é permanente, então eu entendo que esse sentido ele pode mudar de acordo com as circunstâncias e dos momentos que eu esteja vivendo? Perfeito, Moninha, perfeito, exatamente. O sentido estará sempre ligado à pessoa e às circunstâncias. Ou seja, as circunstâncias mudam, significa que também o caminho de realizar sentido pode mudar. Por exemplo, existirá um momento que eu realizo o sentido descansando, porque depois de um dia, uma semana de trabalho, o que eu de melhor eu posso fazer é descansar. E por vezes pode ser uma caminhada, por vezes pode ser sair com a família, pode ser assistir um filme. E aí é a pessoa que poderá entender e descobrir qual é o valor que eu posso realizar nesse momento. Aliás, eu já citei aqui a palavrinha valor, né? Uhum. Valor e sentido estão muito ligados, estão profundamente ligados. Tá, então falando sobre isso também ainda, a frustração também, o ser humano se frustra e nessa vontade do sentido e na busca do sentido, ele pode acabar mergulhando em um vácuo existencial? Sim, então, Frankl foi, digamos, o primeiro a sinalizar que essa questão o que ele chamava, inclusive, o mal do século, né? Que se acentuou com o passar dos anos. O sentido, nós buscamos permanentemente o sentido. O não realizar o sentido indica, resulta em uma frustração que depois os profissionais passaram a chamar de vazio existencial. Também já foi sinalizado nas décadas anteriores, né? Quando a gente passa a semana trabalhando e de repente no domingo não sabe o que fazer e vem aquele tédio, né? Por que isso? Porque significa que a vida caiu em um vazio. A gente precisa estar muito atento, porque podemos facilmente preencher esse vazio de formas equivocadas. Aí entra a questão dos bens de consumo. Isso explica também por que o consumismo, né? Por que esse mal? Por que o consumismo é um mal? É um mal quando ele substitui a busca de sentido. Paulo, a gente percebe, as pessoas falam por aí afora assim, que a vida é muito fácil de ser vivida e que a gente é que complica ela. Essa frase é que está correta? Sim, sim, tem a sua validade. Eu diria o seguinte, como nós vimos aqui, e eu penso que quem nos acompanha, aos poucos vai se familiarizando com a logoterapia. O Uhum. ser humano, ele é corpo, mente e espírito.
nós falamos facilmente de saúde do corpo, saúde da mente, saúde mental, né? E falamos pouquíssimo de saúde espiritual. E, a dizer a verdade, nem Viktor Frankl falou de saúde espiritual. O decorrer dos anos me mostrou o seguinte: isso aqui quem fala agora é o Paulo, não é o Viktor Frankl. Mas os anos me mostraram que se existe uma maneira de alimentar o corpo, que é uma dimensão do ser humano, existe uma maneira de alimentar a mente humana, existe necessariamente uma maneira específica de alimentar o espírito. E eu pergunto para as pessoas também, para os sacerdotes e religiosos, né? Mas naturalmente é mais comum perguntar aos leigos, mesmo católicos, né? O Uhum. que é que alimenta o espírito? E as pessoas respondem, possivelmente muitos responderão, que é a oração, que é a fé. E eu digo não. A fé, a oração alimenta uma outra dimensão. Mas veja, o que alimenta a dimensão espiritual, que é do ser humano, é a realização de valores. O não realizar valores, aí a gente entra naquele caminho do vazio. E outra questão que vem da prática desses anos de trabalho, eu diria o seguinte: quais são as pessoas que conseguem uma renovação da própria vida, uma transformação maior e mais marcante no processo de terapia, no processo de acompanhamento do casal? São aquelas que descobrem o caminho dos valores. Uhum. Quando nós passamos a perceber que valor, quando Franca cita valor, ele diz o seguinte: valor é o positivo que posso fazer nesse momento. O positivo que posso fazer nesse momento é um valor. Uhum. O negativo é um contravalor. Então, veja também outra constatação é que o bem, ele permanece, apesar de aparentemente ser diferente. O bem, ele cedo ou tarde, ele vence, e o bem é aquilo que permanece. Então, os valores realizados, e aí a gente pergunta para os nossos avós, o que deixa feliz quando lembra das experiências passadas? São os momentos onde nós realizamos valores. É um trabalho também específico a ser feito com os nossos idosos, né? Com os nossos avós, ajudá-los a perceber que eles realizaram valores. Uhum. E aí, quando você fala isso, Paulo, realizando os valores, eu então posso entender que a fé, ela vai ser uma grande aliada na busca do sentido? Sim, sim. A fé pode ser uma aliada porque a fé e psicologia, ou seja, a religião, mais que a fé, a religião e a psicologia andam em direção no mesmo sentido. Ou Uhum. seja, fé e religião estão sempre a favor do ser humano, se bem entendido. Eu quis dizer, a religião e a psicologia, né, estão na direção de ajudar o ser humano, se bem entendido, porque uma fé distorcida, ela pode atrapalhar também. E uma psicologia que não entende, que não valoriza a dimensão do transcendente, ela também pode atrapalhar. Né? Eu sei Aham. de situações onde a psicologia mais atrapalhou do que ajudou. Uhum. Então, a fé pode nos ajudar porque nos dá convicção, por exemplo, de um valor. É a fé Entendi. que pode dar essa convicção de um valor. Aham. Na semana passada você mostrou o livro do Viktor Frankl, né, Em Busca do Sentido. E no Sim, livro, a gente pode entender que o sentido é encontrado
até mesmo nas situações mais adversas? Sim, exato, exato. Isso aqui é um ponto fundamental dentro da logoterapia. E porque Frankl, ele tem autoridade, inclusive, porque ele esteve preso nos 3 anos, mais de 3 anos nos campos de concentração. Então, é uma pessoa que pode dizer assim, olha, existe um caminho também nessa dimensão do sofrimento, nos momentos de sofrimento, que depois, Moninha, nós, dentro da nossa experiência cristã, a gente sabe muito bem que o sofrimento ganhou um valor pela experiência de Jesus, porque ele disse, ele viveu, ele sofreu e ofereceu. Então, nós também podemos repetir essa experiência é uma experiência de quem ama. Não é o amor pelo sofrimento. Ninguém ama o sofrimento, mas podemos amar a condição que nos é colocada diante da vida. E aí, Frankl diz o seguinte, veja, nós temos 3 caminhos de realizar valores. O primeiro são as ações, é o nosso trabalho no cotidiano, aquilo que nós fizemos e procuramos realizar bem. O segundo é aquilo que nós contemplamos na vida, na natureza, uma música, a música clássica, quantas vezes nos coloca, nos eleva, né? Um filme de arte que nos coloca, puxa, mas que nos comove, são tantos os exemplos. O terceiro, e esse é o mais importante, é o caminho da atitude. Portanto, o caminho da ação, o caminho da contemplação da natureza, da arte, e o terceiro, o caminho da atitude. Aqui ele diz assim, é um momento quando nós temos um sofrimento, uma notícia triste, que um sofrimento do qual não podemos fugir e não podemos mudar. Neste momento, nós podemos ter uma atitude, porque se eu não posso mudar aquele sofrimento, significa que a vida está pedindo que eu mude. Ou seja, que eu possa acolher aquilo com dignidade, que eu possa oferecer, que eu possa viver de cabeça erguida, apesar de ser um sofrimento. E aí, por isso, eu penso que Frankl, melhor que tantos outros, sinalizou que no sofrimento existe um valor que pode ser realizado. Naturalmente, ele não deixa de ser um sofrimento, mas quando nós realizamos um valor, este valor realizado nos edifica. E é aqui que nos faz o bem. Maravilhoso. Paulo, de tudo que a gente falou, tem alguma coisa que você gostaria de deixar registrado? O que eu quero sinalizar sempre é que quando formos buscar uma ajuda de um profissional na psicologia, eu vou puxar a brasa para o meu lado, né? Vou puxar assim, olha, procure a logoterapia. Existem tantos profissionais logoterapeutas espalhados no Brasil. Naturalmente, eu vou dizer assim, procure a logoterapia, porque eu tenho certeza que a logoterapia terá algo a dizer também nos nossos momentos de sofrimento, mas não só nas situações de mal entendido a nível de casal, a educação dos filhos. A logoterapia com certeza tem uma novidade para cada um de nós. Maravilhoso. Então, gente, olha, tá na tela. Procura aí o Paulo, paulo_logoterapia, DDD 21 98871 2551. Paulo, muito obrigada. Deus abençoe seu trabalho, viu? Obrigado a você, Maria.